para este momento, agradecemos a presença e a oportunidade. Vamos tentar nos recolher, de preferência descruzando as pernas, para que a nossa coluna fique mais ereta, a circulação seja mais fluida. Vamos trazer os nossos pensamentos para este momento. Pedir que as informações, o conhecimento que nós vamos escutar, compartilhar, sirva em alguma medida para o crescimento de cada um. Por favor, me acompanhar na escada de ouro, os peldaños que precisamos galgar ao longo da nossa caminhada. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com todos, presteza para dar e receber, conselho e instrução, leal senso do dever para com o instrutor. Pronta obediência aos preceitos da verdade e corajoso suportar das injustiças pessoais. Destemida da declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos, que a ciência secreta revela. Esta é a escada de ouro, por cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina ou teosofia. Respiração lenta e profunda. Namastê. Boa tarde a todos. A nossa palestra hoje é o despertar da consciência luz, a unidade além da mente. Com Marcos. Gente, que o Espírito Crístico esteja entre nós. É isso que é muito importante. Senão não forma aquela gnose, aquela liga que realmente é a verdadeira liga. É a verdadeira liga. O espectro da consciência, Ken Wilber, bibliografia, viu? O despertar de uma nova consciência, Eckhart Tolle. Transformações na consciência, de acordo com a psicologia budista, Thich Nhat Hanh, que é Via Coração, Caminhos da Transformação, Horácio Neto. Ele é um mistério para si próprio, um enigma que permanece insolúvel. Vivemos num globo no espaço, localizado entre Vênus e Marte. Embora a distância que nos separa seja tão imensa, o homem calculou-a com uma exatidão surpreendente. Esse homem, entretanto, é incapaz de medir o alcance de sua própria mente. Nossa reflexão hoje é focar a consciência e seus diferentes níveis, conforme a teosofia ou sabedoria divina. Aquele campo intuicional e amoroso, provocador de transcendência, através de práticas meditativas e o estudo sério de preceitos universais, metafísicos e esotéricos. Um caminho ou escola experimental que incentiva o despertar da consciência. Então, o que é ter consciência? De acordo com o dicionário enciclopédico Larousse, é ter noção da própria existência e do mundo exterior. Da própria existência e do mundo exterior. A filosofia diz que ter consciência é a percepção daquilo que se passa dentro do ser humano e em seu exterior. Carl Jung, no seu livro Sonhos, Memórias e Reflexões, um livrinho que, quando eu estava numa crise mais profunda da minha vida, eu li 4 vezes. Esse homem, para mim, é um iniciado. Ele é um
é um iniciado. Nos diz que os sonhos, memórias, nesse livro do Jung, nos diz que o olhar interior, ou seja, a nossa consciência, é o grande pulo do gato, que coincide completamente com a percepção teosófica de despertar, por assim dizer. Lembrando que somos espíritos passando por uma experiência material, humana, e que a nossa consciência permanece viva, apesar da troca de corpos em nossas diversas encarnações. Então, o que é ter consciência? Faculdade que o homem tem de contemplar seu íntimo, assistir à própria existência, ser, por assim dizer, espectador de si próprio. A consciência é uma qualidade da mente. Mentes e corpos entrelaçam-se na natureza. Na visão hermética, a consciência não é um atributo dos seres humanos, e sim de todos os seres vivos em graus diferentes. A mente está presente nos diversos níveis de realidade, de vida de cada um. Consciência pode-se dizer que é o que uma pessoa sente como a realidade. Ao longo do tempo, cada nação, povo, descobriu um modo simbólico, de tentar definir o que significa consciência. Isto porque cada um traça um mapa simbólico que inclui a palavra, a cultura, as condições climáticas. Mapa, território. Estamos no mapa e não no território, enquanto estivermos assim, né? Podemos nos perguntar, existem várias realidades de acordo com cada cultura. Não existe cada cultura? Não existe uma só manifestada, mas compreendida de diversas maneiras, com vários mapas simbólicos. Durante milênios, a forma de compreender a vida e adquirir conhecimento tem sido de forma dual, sujeito-objeto. Vemos e sentimos numa relação dual entre coisas e pessoas, para definir o que chamamos de consciência, avaliando a relação eu, tu, eu, isso, eu, aquilo. Na própria metáfora da criação, temos Adão e Eva, a serpente e Eva. O céu paradisíaco, dentro, fora do paraíso. Caim e Abel, bem e mal, simbolicamente. O quente e o frio, eu e vocês. Ao experimentar pelos meus sentidos o gosto, cheiro, tato, ao observar uma paisagem, sinto-me no uso da minha consciência. Mas outros que contemplam a mesma imagem, nem sempre a interpretação será a mesma. Existem caminhos e mapas diferentes, são narrativas. Temos centenas, milhares de narrativas, simbolizando o mesmo conhecimento. É como se ele se manifestasse diferente de pessoa para pessoa, segundo o seu grau de evolução. Conhecimentos, experiências, discernimento e etc. Talvez possamos definir esse estado de consciência como um sentir que me aproxima das pessoas e de mim mesmo. No mundo excessivamente materialista, perdemos a atitude viva do conhecimento de si e utilizamos diversos métodos para nos distrair do essencial, pois temos medo e preguiça. Somos possuídos por um eu pequeno que teme desnudar-se. Pior, nega que há muito mais mistério dentro de si para conhecer quem de fato somos. Não é isso? É isso aí. E é essencial conhecer quem de fato somos. Passamos uma vida como hóspedes de nós mesmos. Passamos uma vida sem nos conhecer profundamente, ou então com medo daquilo que nós vamos enxergar dentro de nós. Nos protegendo embaixo de guarda-chuvas de crenças e pensamentos positivos, que nada transformam, só nos dão a impressão de sermos pessoas boas. Principalmente alimentam o nosso ego, né, vaidoso. Ah, você é uma boa pessoa.
você é isso, você é aquilo. Ah, fica enchendo o nosso balão 24 horas por dia. Essa autoimagem do bonzinho, do grande conhecedor de si mesmo, nos engana. Quem é que se conhece? Quem é que se conhece? Impede-nos de ir ao encontro de nossa nudez ontológica, ou seja, da verdade de quem somos. Sabemos que o homem é um ser vivendo, sobre os ditames de um ego pequeno, com centenas de vozes internas ditando comportamentos, os mais absurdos, e com uma capacidade inventiva extraordinária. Por isso, o maior desafio da existência é iluminar nossa escuridão, trazendo à tona nossa consciência, aperfeiçoando a cada dia sua percepção amorosa e inclusiva, como a flor de lótus que surge da lama na superfície e aflora na superfície como a mais bela flor. É a flor de monturo, que nós chamamos flor de monturo, flor que nasce da lama, do limo, da sujeira, da superfície da terra. O ego que a formoseia a persona só tem interesse pelas experiências externas da vida. Vive exclusivamente focado nelas e valida a sua realização pessoal plenamente nas sensações superficiais que caracterizam a sua ilusão transitória. Ele cria travas musculares e sintomas psicossomáticos, principalmente quando se vê ameaçado por caminhos mais sutis, quânticos, na forma do homem sentir a si mesmo e ao mundo. O ego, ao considerar o outro ou outros inadequados, julga o momento, porque, enquanto matéria, tudo e todos nos transformamos sem cessar. A mudança é constante, é constante. Nós, no quaternário, nós vivemos mudando. Matéria, etérico, campo astral, mental inferior. Mudança, 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 sem parar. É através da senda do autoconhecimento, isso é do Yogananda, que o homem inicia a sua caminhada de forma mais consciente, oferecendo e descortinando para si próprio a possibilidade de descobrir o quão misterioso ele é, assim como a sua própria vida. Com o acelerado progresso da ciência, hoje sabemos que não somos o corpo material, somos energia, que se manifesta em diversos planos, conforme a teosofia explicou há quase 150 anos atrás. Sonho é a projeção, projeciologia. Você sai, quando você dorme, você sai muitas vezes e vai até outros planetas, até outros países, até outras casas, outros amigos, outros lugares, numa projeção. Uma experiência de EQM, que você está se vendo, por exemplo, a consciência está se vendo o seu corpo sendo operado num centro cirúrgico e vê a equipe médica, oh meu Deus, eu errei aqui, e vê a equipe médica, já consertei, e vê a equipe médica operando a si mesmo. E vê, por exemplo, quando para o coração, o médico tenta reabilitar e faz massagem, e a equipe, e aquela pessoa que está se vendo, ela mesma, isso é uma coisa fantástica. A Elizabeth Kubler-Ross, Dr. Moody, eles explicam isso. Eu sou apaixonado assim. Eu acho que é uma forma, essa EQM é uma forma de nos dizer que a morte não existe, às vezes. Existe, mas você vê, a consciência está se vendo, e aí ela se vê num túnel de luz, muitas vezes,
e ela vê parentes, vê outros espíritos e que dizem a ela: você precisa voltar para o seu corpo. Você ainda tem missão para cumprir aqui na Terra. Você tem missão para cumprir ainda. E a pessoa acha ruim, porque quando ela está consciência, se vendo, ela de uma leveza, nesse outro plano é uma leveza, e a gente quer mesmo voltar. Aí, quando fala, essa consciência é aconselhada pelo time que estava de fora, falando que ela precisava voltar, que são outros espíritos, ela acha ruim, né? Mas aí ela tem que voltar. E aí ela dá um tranco, ela dá um tranco e acaba animando o corpo, aquele corpo que a equipe médica estava dizendo que já estava sem, sem vida. E ela retorna ainda, porque ela tem missão, ela tem karma ainda para cumprir aqui. E a morte, né? E quando a pessoa morre definitivamente, ela, o corpo astral dela, o corpo etérico dela sai do corpo, a alma dela já. Segundo Eva Pierracos, o ser humano é um conglomerado de vários aspectos da consciência. Alguns sempre foram puros, outros já foram purificados, mas tem outros ainda a ser trabalhados. Por isso, é tarefa de todo ser humano, em cada encarnação, unificar e assimilar esses diversos aspectos da sua consciência. O que conseguimos enxergar, podemos integrar. Lembrando os 4 estágios da percepção: semi-adormecido, você não sabe quem é e porque luta contra aspectos que considera negativos, seja consciente ou inconscientemente. Primeiro estágio. Segundo, primeiro estágio do despertar, quando já é capaz de reconhecer, observar o que não gosta em si mesmo, sem projetar, mas com um aspecto a trabalhar. Terceiro, a percepção do seu eu verdadeiro, que pode formar novos caminhos e decisões a partir da sua nova compreensão das coisas. Quarto, a compreensão dos aspectos negados, a sombra. Todos nós temos a nossa sombra. E, de uma certa forma, é importante, porque se você não tem essa sombra, você não vê, você não consegue enxergar. É isso aí. Então, é só a gnose, quando a luz te possui inteiro, que você não enxerga, a sombra some. Aí você clareia tudo, mas enquanto você não clareia, você tem uma sombra ainda falando para você, ó, não, você não é o rei da cocada branca, não. Calma que tem ainda muita coisa para você se... Agora, integrados e libertando a consciência, que vai expandindo em direção da consciência universal. Esse novo homem descobre que a sua natureza holística é constituída por vários estratos de consciência que possuem características próprias e podem receber inúmeras regências afins, de acordo com os propósitos da experiência que ele necessite vivenciar. Um ser disciplinado tende a seguir a voz da sua consciência desperta mais elevada, reconhecendo-a e não fortalecendo a relação com os chamados de suas outras consciências mais inferiores, que procedem da sedução da matéria e se manifestam nos nossos corpos físico, emocional e mental concreto. Conhecimento enquanto mapa provoca estados de consciência diferenciados. É o que nós mais fazemos. Nós mais fazemos isso. Podemos dizer que é a Babel humana, mas quando esse humano penetra no território da gnose, porque esse território é que nos une, é que tira todas as diferenças, é que nos lapida por inteiro, nos leva para um estado de consciência intensificada, pura, em que somos todos um, todos um. Por isso, todas as crenças, as religiões,
o homem sente que ele você não é diferente de mim. Está tudo ligado, como diz o Nassim Haramein, por um sistema de fractal. O universo todo está ligado por um sistema de fractal. Estrelas, planetas, pensamentos, seres humanos, planetas, tudo, tudo. Gente, vou falar outra coisa para vocês. Nós conhecemos, a ciência conhece apenas 5% da massa escura do universo. E agora, o telescópio James Webb, nós estamos conhecendo mais universos, mais universos, mais universos. O Hubble começou e o James Webb agora ampliou extraordinariamente. São vários sóis, vários universos, vários sistemas. De repente, a gente vai começar a achar que a teoria das cordas, o, o Stephen Hawking morreu pesquisando, ele faleceu pesquisando essa teoria das cordas, achando que realmente era uma verdade da ciência. Podemos dizer que é a Babel humana, mas quando esse humano penetra no território da gnose, cessam as diferenciações. Vocês entendem? Aí já não é o branco e o negro, o rico e o pobre, o católico, o cristão, o espírita. Nós temos um sentimento interior que é todo que é uma que é todo bisuntado pela gnose. A gnose arrebata o ser humano, arrebata. Não existe diferenciação. Cessam as diferenciações e é possuído por um sentimento de inteireza, de unidade com todos os reinos. Parecem realidades diferentes, seja o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o xamanismo, e aparentemente todas dão a certeza de que cada uma é a mais verdadeira. Mas quando a pessoa é tocada pelo luminoso que o habita, essa luz incondicional, a sensação de unidade, apesar das diferenças de mapas, de narrativas, o território nos une a todos. Há um território só. Nessa hora, os testemunhos são iguais. A plenitude dessa consciência recebe a certeza de unidade de todas as coisas. É uma unidade que não se explica racionalmente. É uma forma de sentir única. É difícil a gente entender isso, né? Porque, sabe, eu sou eu, você é você, me respeite, eu tenho que te respeitar, tudo bem. Tudo isso aí é mapa, não é território. O território é a hora, é a hora que a gente se assume como consciência pura, parte desse universo e parte de todos os reinos e parte de todas as coisas e parte de todos os reinos, todos os reinos. Eu já fui animal, eu já fui vegetal, eu já fui pedra, já fui ave, já fui bicho, já fui agora estou humano. Agora estou humano. Mas tem coisa ainda para vir, né? Essa experiência não dual de plenitude é o que os cristãos chamam de graça, ou experiência mística, ou nirvana. Na Índia é o nirvana, é a verdade absoluta sentida por cristãos, hindus, judeus, muçulmanos e mesmo por quem não tem nenhum credo religioso. Todos podemos chegar a esse estado de luz ou consciência intensificada, de unidade, amor
e paz com todos os seres. É o Cristo interno em nós se manifestando, quando o olhar funde-se com a coisa observada. Isso, eu só abro um parênteses aqui. Quando eu fiquei sabendo da experiência da dupla fenda, veja, interessante, ah, dois elétrons passam, o elétron divide em dois e passa por duas fendas. Duas fendas. Aí puseram, na experiência, puseram um olho observando. Quando puseram o olho observando, um dos elétrons que viraram dois, volta, 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 une com o outro elétron na outra fenda e passam os dois numa fenda só. Mas aí já não é mais um elétron, já não é mais uma onda, é uma partícula. Isso é a experiência da dupla fenda. Mas a gente vai ver que essa experiência também tem, dentro da parte das narrativas religiosas, dos dogmas, vocês vão ver. A verdade é a verdade absoluta, sentida por cristãos, hindus, judeus, muçulmanos e mesmo por quem não tem nenhum credo religioso. Todos podemos chegar a esse estado de luz ou consciência intensificada de unidade, amor e paz com todos os seres. É o Cristo interno em nós se manifestando. É o Cristo interno em nós se manifestando. Quando o olhar funde-se com a coisa observada. Essa experiência, embora maravilhosa, ainda é dual. Há um vedor e um visto. Mas é também um estado de apercepção, em que o que observa é o observado. O universo não está dividido, mas sim por um campo unificado. Aquilo que eu falei, para um sistema fractal, né? Cada campo, cada movimento é ligado, está tudo interligado. Nós somos um. Nós somos um. Mas é difícil isso entender. Às vezes você tem que encadernar outra vez, voltar outra vez, para acabar ainda. Einstein faleceu antes de achar essa equação, a teoria do campo unificado. Dizem que o Nassim Haramein já realizou já realizou essa, essa experiência. Só o estado de somente é real. A realidade absoluta não se comunica com a realidade percebida pelo nosso olhar de retina. Vocês entendem que o nosso olhar ainda é divisório, é preconceituoso, ainda se deixa levar por uma série de vaidades, de, de passagem. A realidade percebida no nível da sua mente abrange todas as formas de sentir a realidade. Ela é um estado transpessoal não dual, sem a contaminação do conceito. Podemos dizer que todas as vezes que você a define, ela foge como o elétron, que você não pode pegar. Naquela experiência da dupla fenda, o elétron se divide em dois e passa por um cada fenda. Aí puseram um observador, uma parte volta e se une ao outro. E aí, de onda, passa a ser partícula. A realidade é quântica na forma de manifestar-se. Quando se quer agarrá-la, como se fosse um pedaço de matéria, para mensurá-la, defini-la com a nossa fita métrica de espaço-tempo, ele escapa do nosso domínio. O Zen também orienta os seus discípulos para encontrar a mente no estado de não pensar. Lembrando que os que sabem não falam, os que falam não sabem. Por isto, temos que tomar cuidado com os conhecimentos, sentimentos, visões de mundo, que estão sujeitos a variações de indivíduo para indivíduo. São mapas, não é o território.
Assim, enquanto no simbólico o mapa, o sentido de realidade, difere em cada pessoa, quando entro no território, conhecimento esotérico, cessa a sensação de separatividade. Esse estado não local é o que Blavatsky recomenda que ouçamos em A Voz do Silêncio. A voz do silêncio. Mas o silêncio é uma voz. Quando você está conectado com o todo, você ouve a voz do silêncio. Você ouve tudo e todos numa coisa só. Esse é a verdadeira gnose, né? E ela ainda, eu vou falar sobre ela aqui. Portanto, precisamos compreender que a realidade não é material nem concreta, nem mecanicista, é espiritual. A realidade é um nível de consciência que cada um que a vivencia está acima das conceituações. Por isso, a inutilidade de ter o outro aceitar o que sinto e percebo como se fosse a expressão legítima da realidade, diferente do que ela ou ele sentem. A realidade não pode ser definida por palavras e nem mesmo pelo silêncio. A realidade é o vazio, porque está vazia de elaboração conceitual e não se submeterá à análise e nem à codificação. A consciência encontra-se além dos neurônios, além do olhar de retina. Só ela provoca um estado de unidade. A consciência é a última e mais tardia evolução da vida orgânica e, consequentemente, o que existe de menos rematado e mais frágil nela. Isso é... Vemos, então, que a consciência aflora com dois sentidos. O primeiro, de forma dual, quando ligada à mente e ligada ao cérebro, a relação sujeito e objeto, resultando numa postura dialética, em seguida a síntese. Essa consciência, quando extrapola, sentida pelo corpo, é mutante. À medida que as formas, os processos, os países, os códigos alteram as narrativas todas. Alteram o modus vivendi, os costumes, a ética, tudo muda e atinge a consciência de um homem encarnado. Essas vozes estão introjetadas desde o nascimento, preexistentes nos pais, nos antepassados e estruturas vigentes, a igreja, a escola, as seitas, os partidos políticos, de forma secular e de quase impossível negação. E essa consciência vinculada ao corpo é dividida, não consegue aperceber-se, una, não consegue divorciar-se do corpo. A voz do ego autoglorifica-se. A voz do ego que nos comanda autoglorifica. À medida que esses padrões mudam, muda também a consciência, embasada na matéria, e formulada nas expectativas do ego, que se esforça dentro de mim em forma de uma voz, que faz de tudo para que eu me desidentifique do corpo. Essa voz, na maioria das vezes, passa despercebida. Não quer perder o comando. E o ego percebe bem de onde vêm os starts que fazem funcionar. Nível egóico provoca a separatividade. À medida que essa consciência no nível do ego é trabalhada, ela sofre modificações. A abordagem didática para mostrar os vários níveis em que a pessoa transita, conforme seu entendimento da realidade, colabora para mostrar que somente captamos fragmentos da realidade total. Era essa consciência sutilíssima de São Paulo, quando o seu corpo era compreendido de forma ainda dual, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha a consciência do apóstolo. A conversão no caminho de Damasco. Em outro capítulo, quando o apóstolo, já sob o domínio da gnose, quase no final da vida, chegava a dizer: já não sou eu
que vive, mas é Cristo que vive em mim. E se funde na unidade de todas as coisas. Hoje vemos de forma turva, dizia o apóstolo, no espelho que chamamos de realidade. Chamamos de realidade. Um dia vamos ver, sentir, ser de forma una, sem cataratas. Esse é o verdadeiro espírito crístico dentro de uma pessoa, e dentro de uma comunidade, e dentro de um país, e dentro de um planeta, e dentro do universo. Quando na Bíblia se diz orai sem cessar, podemos traduzir como luta com os teus pensamentos. E eu não gosto desse termo luta, eu gosto desse termo tome consciência com os teus pensamentos impuros antes que eles te dominem. A voz do silêncio dessa grande russa, Helena Petrovna Blavatsky, que nos deixou a teosofia, dando tantos, sabe, fazendo tantos frutos e, e ensinando a humanidade a despertar uma consciência mais profunda. Podemos considerar que a consciência que habita um corpo na matéria pode trabalhar em diversos graus. Os obstáculos criados pelo ego para a nossa abertura à luz ou compreensão maior. E ao libertarem esses níveis, provocam um processo de individuação na pessoa. Ken Wilber dividiu esses níveis que ele chama de espectros da consciência, ou níveis do ego. Perceber quando o ego esperneia diante de uma ameaça de pulverização é trabalho terapêutico. Tomar consciência dessa dicotomia que nós mesmos fazemos é importante. Esses níveis que o Wilber descreve são iguais ao que os hindus, egípcios e chineses descobriram usando outras terminologias. São os níveis de consciência. Então, está aqui o nível do Wilber e do modelo de Richard Barré. Nível da sombra, 1, sobrevivência, para o Barré. Nível do ego, para o Wilber. Relacionamento, para o Barré. Nível da faixa biosocial, transformação, autoestima. Nível existencial, transformação. Nível transpessoal, coesão interna. Nível da mente, coesão externa. Eternidade e infinito, servir. 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 É importante saber que cada nível de consciência, dividido por questão didática, traz um idioma para o corpo, para a clareza da consciência, poder identificar. Quando mergulhamos nessas travas ou sintomas, e após trabalhá-los com seriedade, conseguimos transcendê-los, libertamos-nos para um estado superior, talvez o almejado, o não dual. Quando se abandonam os mapas ou roteiros recebidos e introjetados pelo meio, e se penetra no território que somos nós mesmos em essência. Traçando um paralelo entre as várias tradições, vemos que no nível de consciência podemos ver que essas disciplinas religiosas admitem que a consciência é pluridimensional. São numerosos níveis, é só observar as iniciações do neófito. Também há pluralidade de escolas de psicoterapia, cada qual com seu nível no espectro. Esse ego somos nós, identificados com o corpo. É por isso que sofremos o medo de extinguir-nos. O ego oculta a verdadeira natureza do ser humano. É como se ele dissesse: eu sou sua vida, seu sustentáculo. Não deixe ninguém entrar no seu corpo, porque senão morrerás. Isso é o que o ego vive falando para nós. O nosso ego. Nosso ego inferior, a nossa persona. Na metáfora sobre Adão e Eva, ao ser proibidos de comer do fruto da árvore do conhecimento, acredito que poderíamos compreender de outra forma. No dia que comerdes da árvore do conhecimento, disse Deus a Adão,
e Eva, tereis que assumir a dualidade, o livre-arbítrio, a escolha e suas responsabilidades. Até hoje, parece-me que ainda não somos mestres em boas escolhas. Ao ser proibidos de comer o fruto, no dia que comerdes da árvore do conhecimento, tereis que assumir a dualidade, o livre-arbítrio, a escolha e suas responsabilidades. Até hoje, parece-me que ainda não somos mestres em boas escolhas. Devemos enfrentar a realidade dual, portanto simbólica, cheia de mapas e caminhos, até voltar para o território, que é a grande unidade. É nesse momento que conseguiremos harmonizar os opostos e realizar o processo de individuação. Hoje sabemos que a morte não existe, que avançamos em níveis de consciência, enquanto hóspedes provisórios nesse corpo. Quem dá essa dimensão de ascensão e queda? A consciência. No momento que percebemos que não somos o corpo, e sim uma energia divina que o modelou e se serve dele, começamos a enfraquecer o mecanismo de identificação. Mas o ego pode armar novos ataques contra essa consciência, querendo expandir. Esse processo acontece dentro da gente. Somos nós que vamos galgando degraus e expandindo a consciência. Lembram-se da escada de Jacó, da Bíblia? Quando Jacó sonhou que estava subindo uma escada que ia até os céus, a escada de Jacó. E na teosofia, nós temos a escada de ouro. É a mesma coisa. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Nós vamos galgando esses espaços dentro da gente. À medida que você vai evoluindo com esse espírito crístico, você vai, o amor vai aflorando dentro de você. Você vai resolvendo muitas coisas que antes te prendiam, te iludiam, e hoje você vai, de etapa em etapa, vai vencendo. As faixas biosociais dos níveis existenciais representam a estranheza com o meio ambiente, sentindo a separação dele. O outro é meu inimigo. O meio ambiente tem muita coisa difícil para enfrentar, tem muita gente querendo o meu fim, ou querendo me derrubar. Nós somos assim, gente. Nós temos que admitir isso. Nós não podemos chamar o nosso nível existencial, a separação dele. É o que podemos chamar nosso nível existencial. É como se a existência, nosso destino no corpo, tivesse um propósito a cumprir. Os hindus o chamam de Dharma. E temos mesmo, mas quem cria essa separatividade são os vícios do corpo, da matéria em nós. São os skandhas. Isso segundo os hindus, né? É a mesma coisa no cristianismo, é a mesma coisa no islamismo, é a mesma coisa em todas essas descobertas de consciência, enquanto corpo, os hindus chamam de Maya, o mundo da mensuração, onde a medida é a matéria, um produto do pensamento. E esse pensar pressupõe um mundo futuro, por isso falso, porque Deus não conhece passado ou futuro, isso é criação humana. Deus é subjetividade absoluta e só conhece o aqui, agora, o presente, a não dualidade pura, a coincidência dos opostos, a realidade atemporal e infinita. O nível da sua mente, segundo Wilber, é o último degrau do espectro que só poderemos penetrar após destravar dos níveis de consciência. A psicologia é uma ferramenta que muito nos tem ajudado durante os últimos 100 anos, investigando esses estados de consciência que parecem separados, mas essa sensação somos nós mesmos que produzimos. As diversas tradições servem de disciplina como parâmetros para desenvolver a transcendência do estado de Maya, da ilusão, que o corpo carrega como fabricante de karma. E o estado de liberdade total, quando atingimos o nível da sua mente, e antes dela, o nível transpessoal, é aquele da leveza e da unidade. A obediência à consciência individual mais elevada
é uma prática imprescindível que realinha o ser humano no caminho da sua evolução. A alma traz a atividade do serviço altruísta como a sua principal característica. Vivencia a experiência em si com o foco no outro. Flui através da voz interna, intuição, e experimenta o processo místico da iluminação. O egoísmo mata a alma, diz Sri Aurobindo, mas cuidado com o teu altruísmo para não matar as almas dos outros. Isso é do Aurobindo. Olha que lucidez, né? Que tem um sábio desse. Se considera que uma consciência inferior não tem capacidade de compreender uma superior. Porém, ainda sendo uma consciência eminentemente terrestre, podemos iniciar o contato consciente com seres cósmicos e aderir ao serviço planetário, mesmo sem um discernimento superior. Cuidar do planeta, da natureza. Alguns termos de natureza cósmica só se compreende através da experiência direta, quando a consciência divina do ser humano desperta. Paz, plenitude, imortalidade, impessoalidade, unidade integrada a Deus e abundância são experiências somente acessadas pela consciência divina dentro de nós. Senão, não há essa liga. Senão, nós ficamos expostos ao ego persona, ao ego individualista, aquele superego dentro de nós. Cuidado com o teu corpo. Eu estou aí, eu sou dono do teu corpo. Não brinca que você pode se dar mal. Quer dizer, ele não admite o eu superior, aquele triângulo divino que nos habita, Atman, Buddha e Manas. A consciência desperta para a vida interna, valoriza as artes, o altruísmo, aspira no transcendente e se aprofunda nas suas experiências sutis. Ilumina-se e reconhece os limites da ilusão da vida externa na Terra. Por sua vez, o espírito unifica as experiências externas e internas, complementares no jogo simbólico da vida. Nada mais se encontra separado para a sua visão. O autoconhecimento leva o homem à percepção de sua realidade perdida, esquecida há milênios. Isso diz Krishnamurti. Jean-Yves Leloup nos diz: vejo a humanidade em uma situação de apocalipse, entendendo a palavra como revelação. Há algo desmoronando. Vocês não sentem isso no mundo atual? E há também algo que está nascendo. Nós escutamos, às vezes a confusão é tão grande que a gente se sente exprimido, triste e com medo. Principalmente, eu falo por mim, que já tenho meus 82 anos, e o medo de morrer horroroso, o medo de que tudo que eu aprendi, tudo que me ensinaram, pode não ser verdade, o medo de morrer, mas esse morrer apaga, cessa a dor, cessa tudo, e daí? Mas o medo daquilo, o que eu tenho introjetado dentro de mim? O inferno, eu tenho o diabo, eu tenho o outro que não presta, eu tenho o meu ego que fala que eu sou bonzinho, eu sou uma beleza de criatura, entendeu? Eu acho que nós temos que limpar todo esse lixo dentro da gente. Se a gente não limpar esse lixo, a gente avança a passo de tartaruga. E o mundo hoje é quântico. O mundo é quântico. Nós não podemos ficar nessa tartaruga dos anos 30, dos anos 40, né? Há algo desmoronando e há também algo que está nascendo. E a coisa está tão feia que a gente não vê esse algo que está nascendo. A gente, às vezes, não sente isso. Quer dizer, nós precisamos a voz do silêncio. Eu volto para a Rússia, da Blavatsky. A voz do silêncio. A voz do silêncio. Porque essa Babel que nós vivemos e fazemos desse mundo e das nossas vidas,
cria problemas demais para nós. Nós escutamos o barulho do carvalho que cai, mas não escutamos o barulho da floresta que brota. Ouvimos o ruído das flores, das torres desmoronando, mas não escutamos a consciência que desperta. No mundo de hoje, há muitas coisas que desmoronam e, em geral, falamos das coisas que fazem ruído, mas não falamos das sementes de consciência e da luz que estão germinando. Isso é do Leloup. Cabe, portanto, só a nós destravar a semente de luz que nos habita, limpar esses aspectos que emperram nossa consciência, nível por nível, até a terra de ninguém. O nível da somente, o consciência-luz, permitindo que nosso Cristo interno se manifeste em nossas ações, pensamentos e emoções. Namastê a todos. Então é o seguinte, eu vou ler para encerramento. Primeiro, agradecer a presença de todos, né? Eu acho que tivemos parabéns pelo seu trabalho, Marcos. Uma pesquisa profunda, né? Realmente levou a gente a uma quantidade imensa de reflexão. Como última mensagem, para encerrar nosso trabalho de hoje, eu vou ler duas mensagenzinhas para você. Aos que batem e aos que podem, né? Aos que batem, do real, do irreal, conduze-me ao real. Das trevas, conduze-me à luz. Da morte, conduze-me à imortalidade. E possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles, os nossos mestres, inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Muito obrigado a todos. Namastê.